Você sabia que uma das maiores redes de moda do Brasil começou com dois irmãos vendendo tecido de porta em porta na Holanda? Pois é, a história da C&A tem aquele contexto de pouco provável, cheia de reviravoltas e por isso mesmo decidimos trazer ela para vocês hoje. Hoje, vamos descobrir como essa empresa chegou ao Brasil, conquistou o coração dos consumidores e ainda trouxe tecnologias que parecem coisa de filme futurista. Eu sou a Isis Franco e seja muito bem-vinda ao VP Capital. Antes da gente partir para a história dessa marca, vamos fazer aquele raio-x, ou seja, desmembrar as informações que revelam quem é a C&A atualmente, para a gente ter um panorama geral sobre o que é que temos sobre a nossa mesa. Então vamos lá. A C&A, consolidada como uma das principais varejistas de moda no Brasil, mantém uma presença significativa no país. Atualmente, a empresa opera com mais de 300 lojas distribuídas por todo o território nacional, complementadas por uma plataforma de e-commerce que amplia seu alcance aos consumidores. Em termos de força de trabalho, a C&A emprega cerca de 15 mil associados e associadas em todo o país, atendendo aproximadamente 1 milhão de clientes diariamente. No que diz respeito à participação de mercado, a C&A detém aproximadamente 4,3% do setor de vestuário no Brasil, posicionando-se à frente de concorrentes como Renner e Riachuelo, que possuem 4% e 3,9% de market share, respectivamente. Além disso, a C&A é reconhecida por suas práticas de governança ambiental, social e corporativa, sendo uma das empresas mais premiadas internacionalmente por suas iniciativas de sustentabilidade. Em termos financeiros, a C&A está listada na Bolsa Brasileira, na B3, desde outubro de 2019, sob o código CIAB3. Com a estratégia focada em inovação e expansão, a C&A continua a desempenhar um papel fundamental no varejo de moda brasileiro, mantendo-se competitiva e relevante no mercado atual. Sabendo disso, foco na história. No início do século XIX, na pacata cidade de Mettingen, Alemanha, vivia a numerosa família Breckenheim, composta por 16 irmãos. Sim, gente, 16. Entre eles estavam Clemens, nascido em 1818, e August, nascido em 1819, que desde cedo demonstraram um espírito empreendedor e uma vontade de explorar além dos campos familiares. Em busca de novas oportunidades, os irmãos decidiram aventurar-se no comércio de linho e algodão. Com o apoio financeiro do pai, Johan Gerhard, eles se mudaram para outro país, mais precisamente para a cidade holandesa de Sneek, situada a cerca de 200 quilômetros da sua terra natal. Foi lá que, em 1841, fundaram a empresa C&A, esse nome aqui, da família, cujas iniciais derivam de seus próprios nomes. Naquele momento, a empresa era até então apenas um galpão onde os tecidos eram confeccionados. Os dois irmãos moravam inclusive no andar de cima desse galpão. Então, como o local não era atrativo e nem havia sido preparado para receber uma clientela, nesse início, Clemens e August adotaram a abordagem prática. Os irmãos percorriam fazendas e vilarejos, oferecendo tecidos de qualidade diretamente aos moradores locais. Essa estratégia permitiu que construíssem uma reputação de confiabilidade, característica que se tornaria um pilar fundamental da empresa. A década de 1850 trouxe mudanças significativas para os irmãos. Clemens retornou a Mettingen, enquanto August permaneceu em Sneek, consolidando as operações comerciais. Essa divisão de tarefas permitiu que a empresa ampliasse seu alcance e fortalecesse sua presença tanto na Alemanha quanto na Holanda. Em 1860, a C&A inaugurou sua primeira loja física em Sneek, marcando a transição de um comércio itinerante para um estabelecimento fixo. Essa mudança coincidiu com a Revolução Industrial e a invenção da máquina de costura, que possibilitaram a produção em massa de roupas prontas para vestir. Percebendo o potencial dessa inovação, a C&A foi uma das pioneiras a oferecer vestuário pronto em diversos tamanhos, tornando a moda mais acessível ao público em geral. A expansão não parou por aí. Em 1881, a empresa abriu uma nova loja em Leeuwarden, seguida por estabelecimentos em Amsterdã nos anos 1893 e 1896. Nessa época, Clemens e August passaram o bastão para a próxima geração da família, que trouxe ideias inovadoras como a venda de casacos femininos a preços mais acessíveis, correspondendo a aproximadamente um terço do valor praticado por outras lojas. A transição geracional foi facilitada por um conjunto de regras familiares conhecido como unitas, que assegurava que os filhos e filhas dos assumissem posições de liderança desde cedo, garantindo que a empresa permanecesse sob controle familiar e preservasse seus valores fundamentais.
Com essa segunda geração no comando dos negócios, as coisas realmente começaram a escalonar. Claro que o contexto da Revolução Industrial foi fundamental para que as coisas fluíssem assim como aconteceram. Então, vamos entender melhor que contexto foi esse e por que esse momento foi tão fundamental para a construção da marca. No final do século XIX, o mundo estava sob ebulição com os avanços da Revolução Industrial. Máquinas a vapor, teares automáticos e, claro, a invenção da máquina de costura estavam transformando a forma como os produtos eram fabricados e consumidos. Enquanto muitas empresas resistiam a essas mudanças, a C&A viu uma oportunidade de ouro: democratizar a moda. Até então, roupas eram feitas sob medida, um processo demorado e caro. Ter um guarda-roupa diversificado era um luxo reservado à elite. Foi nesse cenário que a C&A trouxe a ideia de pronto a vestir para a Europa continental, oferecendo peças fabricadas em larga escala em diferentes tamanhos e prontas para serem levadas para casa no mesmo dia. Vocês conseguem entender como isso foi impactante para essa época? Se você hoje vai a uma loja de departamento e encontra roupas dos tamanhos 32 a 86, isso naquele momento era simplesmente impensável. O processo para adquirir uma peça nova consistia em ser atendido por um artesão. Depois ele tirava suas medidas, vocês conversavam sobre ideias de modelos, selecionavam o tecido e depois disso você esperava por dias, às vezes semanas, para ter sua peça pronta. Essa abordagem inovadora abriu as portas para um novo público: trabalhadores, agricultores e a classe média emergente. Pela primeira vez, essas pessoas podiam comprar roupas elegantes e de qualidade a preços acessíveis. E o melhor de tudo, não era necessário esperar semanas ou meses por um alfaiate. Com a inauguração de lojas em Leeuwarden, Amsterdã e outras cidades dos Países Baixos ao longo do século XIX, a C&A tornou-se pioneira no conceito de acessibilidade na moda. A ideia era simples, mas revolucionária: oferecer uma variedade limitada de estilos que podiam ser produzidos rapidamente e em grande quantidade. Isso reduzia os custos e tornava o preço final mais competitivo. Em 1896, a empresa já operava 2 lojas em Amsterdã, cada uma com um público fiel. Os consumidores estavam encantados com a possibilidade de encontrar casacos, vestidos e camisas que, embora simples, eram modernas e práticas. Era o início de uma nova era: a moda como um bem de consumo, não mais como um luxo inalcançável. Mas a C&A não parou por aí. Os herdeiros de Clemens e August, que assumiram o comando nesse período, trouxeram uma abordagem ainda mais ousada: oferecer roupas que custavam apenas o equivalente a uma semana de salário de um trabalhador médio. Naquela época, essa estratégia era vista como arriscada. Como vender algo tão barato e ainda ser lucrativo? Mas os branding makers sabiam que estavam apostando no volume e acertaram. Um dos aspectos mais marcantes dessa estratégia foi o impacto social. Ao oferecer roupas acessíveis, a C&A ajudou a quebrar barreiras sociais e aproximou diferentes classes econômicas. Pela primeira vez, pessoas de origens humildes podiam vestir-se de forma semelhante às elites, promovendo uma certa democratização visual. Além disso, a empresa começou a criar campanhas de marketing inovadoras para a época, destacando a qualidade e a modernidade de seus produtos. Os anúncios mostravam famílias felizes e bem vestidas, e essa imagem de acessibilidade e inclusão ajudou a C&A a construir uma forte conexão emocional com os clientes. Um fator crucial para o sucesso do pronto a vestir foi a adoção de novas tecnologias. A máquina de costura, que permitia a produção de roupas em grande escala, foi apenas o começo. A C&A investiu em processos logísticos avançados para garantir que suas lojas estivessem sempre abastecidas com tamanhos e estilos mais procurados. Além disso, a empresa implementou práticas de padronização, que, embora comuns hoje, eram revolucionárias na época. Cada peça de roupa era projetada para ser reproduzida de maneira idêntica, algo que exigia uma combinação de habilidade artesanal e eficiência industrial. Com o sucesso nas primeiras lojas, a C&A começou a expandir-se para os mercados europeus. O início do século XX trouxe a abertura de lojas na Alemanha, terra natal da família. Essa expansão marcou a entrada da empresa em um dos maiores mercados consumidores da Europa e solidificou sua posição como líder no setor de moda acessível. A chegada ao mercado alemão trouxe também novos desafios, como a necessidade de adaptar os estilos às preferências locais. Essa experiência, por outro lado, de certa forma preparou a empresa, que passou a entender que cada local exigiria dela uma nova adaptação, ou seja, novos modelos e opções de peças que fossem mais condizentes com o estilo e a realidade daquela população. E foi nesse pique que a marca decidiu se instalar aqui no Brasil. Em
1976, a CIA estava pronta para conquistar novos territórios e, com uma visão ousada, decidiu atravessar o Atlântico para explorar um mercado promissor, o Brasil. A escolha do país não foi aleatória. Na década de 1970, o Brasil vivia um período de crescimento econômico acelerado, marcado pela expansão da classe média e pelo surgimento de novos centros comerciais, os famosos shoppings. Tudo isso criava um cenário perfeito para uma marca que já sabia como combinar moda acessível com inovação. O ponto de partida dessa jornada tropical foi o Shopping Ibirapuera, em São Paulo, onde a primeira loja da CIA no Brasil abriu as portas no dia 31 de agosto de 1976. Localizado no coração de um dos bairros mais movimentados da cidade, o Shopping Ibirapuera simbolizava o espírito moderno e cosmopolita que a CIA queria transmitir ao público brasileiro. Não foi por acaso que a marca escolheu um shopping. Na época, esses espaços eram novidade no país e prometiam revolucionar a experiência de compra, oferecendo conforto e praticidade ao consumidor. Desde o início, a CIA trouxe consigo sua proposta de democratizar a moda. Em um mercado ainda dominado por lojas de departamento tradicionais e alfaiates caros, a ideia de oferecer roupas prontas a preços acessíveis era uma revolução. A loja logo se destacou por seu ambiente vibrante, repleto de opções para todos os gostos e idades. Essa abordagem inovadora rapidamente conquistou o coração dos brasileiros que enxergaram na CIA uma forma de se vestir bem sem comprometer o orçamento. Outro fator crucial para o sucesso da marca no Brasil foi sua capacidade de adaptar-se ao mercado local. Diferentemente da Europa, onde o inverno rigoroso moldava grande parte das coleções, o Brasil exigia roupas leves e coloridas, alinhadas com o clima tropical e o espírito descontraído do brasileiro. A CIA rapidamente ajustou seu portfólio, incorporando peças que refletiam as tendências de moda brasileira e o estilo de vida dos consumidores locais. Foi uma prova de que a marca entendia que, para prosperar, era preciso mais do que importar modelos de sucesso. Era necessário dialogar com a cultura local. Com o tempo, a CIA foi muito além da loja pioneira em São Paulo. A empresa investiu pesado na expansão, abrindo unidades em outras capitais e cidades estratégicas do país. Hoje, como falamos aqui, a marca conta com mais de 300 lojas espalhadas por 125 cidades brasileiras. Um dos momentos mais emblemáticos dessa expansão foi a inauguração de lojas em shopping centers regionais. Uma estratégia que permitiu à CIA alcançar diferentes públicos e consolidar sua presença em todo o território nacional. Essa abordagem também foi acompanhada por campanhas de marketing inovadoras, que frequentemente contavam com a participação de celebridades e influenciadores. Quem não se lembra das coleções assinadas por Gisele Bündchen ou Beyoncé? Essas colaborações não apenas reforçaram a imagem da marca como moderna, mas também ajudaram a aproximá-la ainda mais do público. Outro marco importante na história da CIA no Brasil foi a inauguração de sua loja de e-commerce em 2015, que abriu novas possibilidades para o consumidor brasileiro. A combinação de lojas físicas com uma presença digital robusta garantiu que a marca se mantivesse relevante em um mercado cada vez mais competitivo. Além disso, iniciativas como o Pague com um Sorriso, que permite pagamentos por biometria facial, mostraram que a CIA acompanhava as tendências e estava engajada com um projeto de marketing sólido e estruturado. E por falar nessa iniciativa, vale a pena a gente entender melhor o que foi essa jogada estratégia bem marquetuda que a CIA fez. Porque é nesses detalhes, meus amigos, que as marcas se destacam. Quando o assunto é inovação, a CIA não apenas segue tendências, mas frequentemente as cria. Desde sua fundação, a empresa esteve à frente do seu tempo, seja ao oferecer roupas prontas para vestir no século XIX, seja ao abraçar transformações tecnológicas do século XXI. Agora vamos explorar como a marca se reinventou ao longo das últimas décadas, mergulhando no universo digital e oferecendo soluções criativas para um consumidor cada vez mais conectado. A entrada da CIA no e-commerce em 2015 marcou um momento decisivo na história da empresa. A expansão para o ambiente online não foi apenas uma adaptação necessária, mas uma oportunidade de atingir um público mais amplo e oferecer conveniência em escala nacional. O site rapidamente se tornou um dos mais acessados no segmento de moda, proporcionando aos clientes a mesma variedade e qualidade encontradas nas lojas físicas, mas com o benefício de poder comprar sem sair de casa. A integração entre os canais físico e digital se tornou um diferencial da CIA.
CIA. Desde o início, a marca apostou em uma estratégia omnichannel, que buscava oferecer uma experiência de compra fluida, independente de onde o cliente estivesse. Um exemplo prático dessa abordagem foi a introdução do serviço Retire na Loja, que permite que os consumidores façam compras online e retirem os produtos em uma unidade física de sua escolha. Essa estratégia otimizou o tempo do cliente e também reforçou a conexão entre o digital e o presencial. Mas talvez a maior jogada do marketing da marca ocorreu em 2021, quando a empresa surpreendeu o mercado ao lançar uma funcionalidade inédita no Brasil, o Pague com um Sorriso. Utilizando tecnologia de reconhecimento facial, os clientes cadastrados no sistema CIA Pay podem realizar pagamentos sem a necessidade de um cartão físico ou senha. Essa iniciativa, além de sugerir uma prioridade com a conveniência e a segurança, também foi simplesmente genial, por vender essa ideia de que você está pagando com o seu sorriso. Olha que bonitinho! Marca boa é marca que te faz gastar com um sorriso no rosto e isso a CIA conseguiu. Hoje em dia, a digitalização da experiência de compra da marca também inclui o uso de inteligência artificial para otimizar a gestão de estoque e prever demandas com mais precisão. Graças a essas ferramentas, a CIA conseguiu melhorar sua disponibilidade de produtos em suas lojas, garantindo que modelos populares estivessem sempre ao alcance do cliente. Essa eficiência logística é um dos pilares da marca em um mercado competitivo. Outra frente importante da inovação tecnológica da CIA é sua presença nas redes sociais e o uso do universo digital para engajamento. Desde o início das plataformas digitais, a marca se posicionou com o objetivo de manter um diálogo com o público jovem. Campanhas interativas, parcerias com influenciadores e a criação de conteúdos exclusivos reforçam o vínculo emocional que a empresa tenta criar com seus consumidores. Além disso, a CIA incorporou a sustentabilidade como parte integral de sua estratégia de inovação. Exemplos disso são iniciativas relacionadas à moda circular, como o Jeans Circular, um projeto que utiliza materiais reciclados em sua produção. A empresa também oferece programas de descarte consciente, permitindo que os clientes devolvam roupas usadas para reciclagem ou reutilização. Essas ações a gente sabe, por exemplo, que fazem parte da agenda global atual. Então é interessante sempre analisar se a empresa tem propostas e iniciativas como essas, visto que a sustentabilidade de marcas, principalmente no ramo da moda, onde existe toda essa questão do descarte, é sempre bem fundamental. E agora que a gente entendeu e conheceu aí a trajetória e as estratégias dessa marca, vamos falar um pouquinho sobre o IPO, porque essa também é sem dúvidas uma parte importante dessa história. Tão importante que estamos aqui, querendo saber mais sobre ela. O início do século XXI trouxe novos desafios e oportunidades para a CIA, consolidada como uma das maiores varejistas de moda do mundo. A empresa buscava expandir sua presença global e inovar em sua estrutura financeira, para sustentar o crescimento que estava conquistando. Nesse contexto, a abertura de capital tornou-se um passo natural e estratégico. A estreia da CIA no mundo das finanças ocorreu primeiro na Europa, quando a família, que até então mantinha controle privado e quase absoluto sobre a empresa, começou a considerar o IPO, a oferta pública inicial. Apesar de tradicionalmente reservados, os entenderam que abrir parte do capital ao público poderia trazer novas oportunidades de investimento e alavancar os recursos necessários para impulsionar a inovação e expansão global. No entanto, a verdadeira virada ocorreu no Brasil em 2019, quando a CIA listou suas ações na Bolsa Brasileira, a B3. E como nós dissemos também aqui, o seu código é CIAB3. O IPO foi lançado em outubro de 2019, marcando um momento histórico para a empresa. A oferta inicial de ações levantou cerca de 1,8 bilhão, recursos que foram direcionados para diversas frentes, incluindo a expansão da presença digital da marca, o aprimoramento das operações logísticas e a modernização das lojas físicas. A entrada na bolsa também trouxe maior visibilidade à CIA. Além de ser uma forma de captar recursos, o IPO da CIA também representou uma mudança cultural significativa para a empresa. A abertura de capital trouxe consigo novas exigências de governança corporativa, transparência e prestação de contas. No entanto, o desfile da CIA na Bolsa de Valores não é isento de desafios. O setor de varejo, em particular, é altamente suscetível a flutuações econômicas, mudanças nos hábitos de consumo e crises globais, como a pandemia de 2019, por exemplo. Quem é que não se lembra, não é mesmo, do que aconteceu com esses setores naqueles tempos sombrios? Por isso, é sempre importante a gente conhecer a história das empresas e analisar como elas vêm passando por momentos de altos e baixos. O que esperar da CIA para esse próximo ano é uma previsão que nós não podemos fazer.
fazer. Mas sem dúvida vamos estar aqui observando bem de perto o desempenho da empresa e, claro, trazendo atualizações fresquinhas para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e lembrando que se você tem mais de 500 mil reais investidos, é só clicar no link aqui embaixo e conhecer a AUVP Capital, que é a maior consultoria financeira do Brasil entre os parceiros do Banco BTG Pactual.